o desconhecimento das pessoas sobre o céu, sobre o inferno e o avanço da ciência e da religião mantém as pessoas mais e menos acessível aos céus em parte e ao inferno em parte, porque o inferno para muitos não existe e para outro tanto existe. E dentro desses dois tipos de gente que há o incrédulo e o crente, o religioso e o irreligioso, esse tipo de pessoas das religiões alguns dizem que não existe inferno nem céu. Isso partindo do pressuposto que ele está debaixo do céu, do céu visível, né? E de uma coisa bem real, visível, o inferno, em todos os sentidos. No físico, ou a pessoa está muito cega ou insensível. As pessoas que afirmam isso, que não existe nem céu e nem inferno. Ele não consegue ver o inferno de alguém que está mutilado, está em fim de estação ou de temporada, num leito de dor, se contorcendo em dor. Isso é um inferno. Cego, coxo, manco, mutilado. Mas as pessoas não conseguem ver isso. E tem isso como normal. E eu estou falando de pessoas que leem. Daí a gente consegue perceber a grande diferença de ler, receber e praticar. Pelo ler. E eu estou me referindo à Escritura, à Bíblia. Porque o que faz isso com essas pessoas é a interpretação. Elas interpretam o que Deus diz, aquilo que lhe convém falar, fazer, e chamam isso de verdade. Essa é a verdade. Enquanto que a verdade é rejeitada quando se interpreta. Quando alguém interpreta um texto bíblico, a verdade já foi manipulada e adulterada por causa da minha interpretação ou da interpretação de quem quer que seja. Que o que tem-se de conhecimento, de ciência, de entendimento é razão, lógico, desse mundo perdido, desse mundo caído. Então, o que se tem do céu, a não ser o que olha para cima e vê
até o fim da sua visão? Nada. Porque Deus é espírito e a maioria dessas pessoas não acredita em espírito. Que existe espírito, nem corpo celeste. E acredita mal que existe o corpo terreno porque vê. Então não acredita em corpo celeste. E estão aí a interpretar os textos original bíblico, sagrado, dando compreensão às suas interpretações dura e grosseira, e firmam coisas ignorantemente e arrogantemente, estúpida e tola. Quando se diz que não existe céu e nem inferno, que o espírito não vai perecer na escuridão, e que o espírito não vai descansar na luz. E está em cima desta terra, como muitos, mas parece que muitos nasceram e outros nem nasceram. Mas essas pessoas, eu não sei o que houve com elas, e você pode ver o quão é perigoso a interpretação e a religiosidade humanista. E é muito perigoso porque as pessoas ficam cegos completamente. Não estou me referindo à visão física, não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo em compreensão, entendimento, revelação da luz. É lógico, isso para mim não é segredo, porque a própria Escritura já fala que o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Mas essas pessoas se dizem crentes, mas o que elas falam mostra que não vê, que não estão vendo. Estão falando de coisas que não vê, não crê, não vê de forma alguma, nem nesse mundo e nem no futuro. Então é perigoso demais a interpretação. E Deus não está atrás de intérprete de sua palavra, de jeito nenhum. É de expositores, pessoas que expõem a palavra de Deus. Porque o que funciona é a palavra de Deus. Não é o que eu interpreto e lanço. Não funciona, funciona como uma algema para muitas pessoas ficarem aprisionadas a pensamentos úteis, interpretações grosseiras. Aquelas que são mais refinadas são mais sutil e mais embaraçosas para quem as recebe. Porque quando você vai a um culto, a uma reunião de irmãos, vai comungar com irmãos em algum lugar, deveria ser salmos, cânticos espirituais e a palavra, o Santo Evangelho.
O Santo Evangelho que está escrito, não é o que eu interpreto no texto. Não é. Não é o que você interpreta, seja quem você for. Não é. Ah, mas eu sou pastor, eu sou o bispo, eu sou o profeta. Tudo hipocrisia. Ah, mas eu tenho que cuidar das ovelhas do Senhor. Não, você, o cuidado que você ou qualquer outro que esteja aí cuidando das ovelhas é com a palavra, não com a sua interpretação sobre a palavra. Não é isso. Isso vai afastar essas pessoas da palavra. É a palavra, simplesmente a palavra. O que Deus está dizendo, você fala o que Deus está dizendo. O que está escrito. Não é a sua interpretação com a sua compreensão. Pela sua própria interpretação e a compreensão que você tem é desse mundo. Porque o que você vai usar é a razão, é a lógica, é o testemunho de alguém, seu. É isso que você vai usar. E não o que Jesus fez e disse. Jesus disse, fez, mostrou. Você viu quando ele falou de dois homens? Um nominado, Lázaro. O outro, sem nome. Um na luz e o outro nas trevas. O sem nome nas trevas. O nominado na luz. Você viu isso, o rico e Lázaro? Que nome o rico recebeu? Rico. Não é que eu esteja aqui dizendo que a riqueza é mal. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que aquele homem estava em tormento por causa da riqueza. Não. A riqueza contribuiu. Porque a riqueza que ele tinha, ele não conseguiu fazer bem nenhum, a não ser a si próximo, segundo seus conceitos de bem, o que era bem para ele. Para ele. Então, ele estava ali justamente. E você pode notar que ele sente dor, aflição, angústia, sede e vontade de sair, desejo de sair de lá, mas não consegue. E se você for interpretar isso, você vai dizer que de duas uma, que Jesus estava mentindo ou estava falando de um lugar metafórico. Eu estou falando de você que diz que conhece as Escrituras e fala o que você pensa e não o que a Escritura diz. Qualquer que seja a pessoa que está aí por aí mundo afora falando, dizendo que conhece as Escrituras, mas essa Escritura não serve para esse tal, a não ser para interpretar a seu bel prazer e aquilo que lhe agrada vai falar. Que bem lhe convém, a não ser para isso. Mas o que a Bíblia diz é claríssimo. Ela diz que quem morreu justificado está no pecado. Quem morreu? Você morreu? E ela diz claramente, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Agora, você vai interpretar isso e vai levar para a lógica e para a razão desse mundo, e você vai se firmar na sua interpretação, dizendo que é essa molécula H2O, quando ele está falando de água, mas não é. É outra vez a palavra. Está falando da palavra. E a palavra é água. E pura. E que sacia em todos os sentidos. Lembra quando ele falou com a mulher samaritana no poço de Jacó? Ele não estava falando da água da molécula que ela estava retirando do poço. Não era. Estava falando da palavra que ela estava ouvindo, bebendo pelo ouvido. E é essa palavra. E é isso que as pessoas ignoram por as suas interpretações. Tem muita gente hoje sincera, honesta, decente, esforçada, mas fora do reino dos céus. Porque muitas vão defender que se algum dia forem ao céu ou ao inferno, porque elas não acreditam nem num e nem no outro, se tornaram tolas, mais tola do que já é. Um dia eu vou encontrar com Jesus. Aonde? Se perder essa oportunidade de se encontrar quando podia, que é quando o físico, o biológico, o psicológico está vivo, a carne está em cima da terra. Depois que ela tomba, já era. Aí não tem mais como lutar. Lutar para conhecer, buscar para ver, receber para ter. Não tem mais. E aí você volta a ser espírito, na luz ou na escuridão. Isso depende do que você decidiu. Com a sua incredulidade decidiu rejeitar a luz, e porque estava iluminado com a luz artificial, a carne, de uma concessionária, dependendo do estado e local e país que você estiver no planeta. Há uma concessionária que vai fornecer a luz que você consome, e a luz do sol e das estrelas e da lua. Você sabe quem é o fornecedor? Deus. Mas você não crê? Mesmo essas luzes são artificiais, porque a luz verdadeira é a do Evangelho, que é Cristo. Então quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Não há novo nascimento sem morte. Nunca houve, nunca haverá. Você pode ter certeza disso. Nunca